Então hoje vamos compartilhar mais um pouco, gente, do Evangelho da Graça, né? Esse curso é um curso básico, né? Algo muito básico do Evangelho da Graça. Algumas coisas aqui, mesmo quem já ouviu sobre o Evangelho da Graça, vai despertar a curiosidade, vai fazer você estudar mais sobre isso. Então é muito bom participar desse pequeno curso, né? São de 10 a 12 aulas. Hoje nós estamos na 4, tá? Na aula número 4. E hoje nós vamos ver a diferença da lei e da graça, tá? Essa é a aula de hoje. Se você conhece alguém que quer também e precisa aprender sobre o Evangelho da Graça, envie toda a playlist com o curso todo, diga para essa pessoa ouvir. Também nós temos e-books, né? Temos livros para as pessoas lerem no computador, no celular, tá? Então vamos mais uma vez para o Evangelho da Graça. Qual a diferença da lei e da graça, né? Algumas pessoas fazem uma diferença entre lei cerimonial, né? Aí dizem, a lei, Deus aboliu a lei cerimonial a lei, uh, e não a lei, né, moral, né? No entanto, nós falamos de toda a lei, tudo aquilo que depende do esforço humano para chegar à salvação, para ser aceito por Deus, tá? Se está dependendo de um esforço humano para ser aceito por Deus, está debaixo da lei, tá? Porque a graça de Deus é salvação sem que eu interfira. Deus ele dá como presente a salvação, a bênção, enfim, tá? Só para você entender que quando nós falamos de lei, nós falamos de tudo isso. Inclusive, nas aulas anteriores, nós falamos também ali sobre ela estar escrita em tábuas de pedra, se referindo aos 10 mandamentos, tá? Então vamos lá. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, os contatos estão na descrição do vídeo, como também pode colocar aqui nas perguntas, né? Se você gosta, está gostando das aulas, também coloca aqui nos comentários. Isso ajuda que o YouTube mostre para mais uma pessoa, para mais uma família sobre esse tema tão importante que a igreja, os cristãos precisam ouvir, né? Lei e graça entendendo a diferença. Muitas pessoas confundem a lei e a graça. Tá? Há uma confusão, tem gente que não sabe distinguir, não sabe se essa igreja prega ou não a graça, esse pregador prega ou não a graça de Deus, ou prega a lei, porque prega às vezes a graça, e às vezes a lei eles pensam que prega a graça de Deus. Tá? Então a lei ela foi dada por Moisés, né? Veio, né, através de Moisés, mas foi dada, né, mas veio através de Cristo, tá? A graça veio através de Cristo. Então, a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por intermédio de Cristo. Isso está em João 1,17. Então, aqui nós já vemos que toda pessoa que vive debaixo da lei, ela está vivendo, pregando e ensinando Moisés, tá? Agora, se ela vive debaixo da graça, ela está pregando e vivendo Cristo, tá? Então nós vamos ver, nós já vimos em algumas aulas, hoje nós estamos reforçando muitos temas aqui que nós já falamos. Nós vamos ver que na cruz é o ponto aonde nós nos desligamos da lei e estamos totalmente debaixo da graça. Entender essa diferença é essencial para viver a liberdade do Evangelho. É preciso entender a diferença, tá? É muito necessário, é preciso que a gente entenda a diferença de ouvir sobre a graça, de ouvir sobre a lei, de pregar sobre a graça, de pregar sobre a lei, de pregadores da graça, pregadores da lei, tá? Igrejas que pregam a graça, igreja que não prega a graça, que prega a lei, tá? Então é muito importante a gente saber disso, porque nós estamos em um pacto superior. Nós estamos em um pacto superior. Nós estamos agora, gente, vivendo coisas novas, é uma nova aliança. A palavra de Deus diz que a antiga aliança ela caducou. Você segue algo que caducou ou você segue aquilo que está atualizado, tá? Então, estar na antiga aliança é estar desatualizado.
Estar na nova aliança é estar atualizado no propósito de Deus. O propósito da lei. Qual é o propósito da lei? Né? As pessoas dizem, pensam, né? Não, nós temos que estar cumprindo a lei, esse mandamento, esse outro, para nós sermos salvos, para a gente não perder a salvação. Tá? Mas o propósito da lei, em Romanos 3,20, mostra isso. Tá? Pela lei vem o conhecimento do pecado. É isso que nós vemos na lei. A lei, ela mostra, né? A lei foi dada para isso, para justificar o homem. Aliás, ela nunca foi dada para justificar o homem, mas para mostrar o pecado. A lei, ela mostra o pecado. Deixa eu colocar aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha essa aula, tá? Eu quero ler com vocês aqui o texto que diz assim: portanto, ninguém será justificado ou declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, a lei, ela traz uma consciência de pecado, não de perdão. Por isso, a igreja, o pregador que prega sobre a lei, as pessoas saem dali condenadas, né, se sentindo condenadas, culpadas, tem muita acusação. Por quê? Porque a lei faz isso. A lei mostra para você o pecado. Mas a graça de Deus, ela não mostra o pecado, ela mostra o perdão de Deus. Sabe? Eu sempre digo que pregar a lei é como estar falando com alguém que está doente, falando a doença para ele, né? Por exemplo, eu sempre cito, né? Se tem alguém com câncer, alguém fica dizendo para essa pessoa: olha o câncer, você tem câncer, olha o câncer. Nunca vai sarar ela. O que vai sarar ela? Falar sobre a doença ou dar um remédio para ela? Então, muitas pessoas estão presas em estar falando sobre o pecado, né, apontando o pecado, então coloca todo o foco no pecado. Então, isso é estar debaixo da lei. A graça de Deus, ela aponta para o perdão, para o amor de Deus, para a absolvição, tá? Para a justificação em Cristo. Então, a lei nunca foi dada para justificar o homem. Tá? Ela só foi dada para mostrar o pecado, foi dada para dizer assim: olha, a Deus é tão santo que vocês têm que chegarem aqui, mas vocês não conseguem chegar aqui. A lei já estava dizendo: olha, dependam de Deus, não tentem cumprir, não tentem ser alguma coisa. Vão para os braços de Deus, porque nele sim você nele sim você tem. Esse é o propósito da lei. Compreende, gente? Então, o propósito da lei é como um espelho, né? A lei reflete a incapacidade de sermos perfeitos. Ela mostra essa incapacidade. A lei exigia uma obediência total. Quem quer cumprir a lei, cumpre toda a lei, tem que cumprir toda a lei. Por quê? Tiago 2,10 diz que se falhar em um ponto, né, falhou em toda a lei. Então, como que nós vamos obedecer à lei, gente? Como que nós vamos andar debaixo da lei? Se a gente desobedecer um ponto da lei, a gente desobedeceu toda a lei. Então, não há, é impossível. Então, por que nós vamos insistir em algo que é impossível de cumprir? Que não há como. Você entende? Então, pregar a lei é jogar conversa fora. É estar gastando tempo de uma forma que não convém. Pregar a graça de Deus, muito pelo contrário. Pregar a graça de Deus é levar as pessoas ao conhecimento da verdade de Deus, daquilo que não é sombra, mas é uma realidade hoje, que é o perdão, a graça, o amor de Jesus sobre nós. Compreende? Então a lei exigia a obediência total. Aonde estão pregando a lei, aonde estão exigindo o cumprimento da lei, não há como, para cumprir toda a lei, né, você não pode falhar nem em um ponto. Ninguém pode dizer assim: eu fiz 99%, agora eu sou justo. Eu fiz 99,9%, agora eu sou justo. Não.
Porque se você falhar em um ponto, você descumpriu toda a lei, tá? Deixa um comentário aqui, gente, sobre isso, tá? Deixa um comentário aqui neste vídeo, curte o vídeo, quem ainda não curtiu, não só assista, mas curte o vídeo, isso é importante para que outras pessoas também assistam esse vídeo aqui. A graça de Deus, Efésios 2, né, do 8 ao 9, diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Não está todo o texto aqui, tá, gente? Mas eu sempre deixo os textos aí para você ler depois. Então, pela graça vocês são salvos por meio da fé. Jesus cumpriu a lei e nos trouxe um novo pacto, uma nova aliança, que é com base não no esforço humano de obediência, mas é baseado na fé, todos aqueles que creem em Jesus. Não estamos, quem prega a graça não diz que a gente não se esforça, não prega que a gente não precisa mais se esforçar para viver. Não, a gente não prega isso, a graça não ensina isso, mas ensina que não há um esforço que salve essa pessoa. Não há. Não há um esforço que torne ela digna das coisas de Deus. Não há. Então, é isso que nós precisamos compreender. Nós falamos sobre esforço, sim, nós nos esforçamos. O esforço, inclusive, é uma consequência de estarmos vivendo uma nova vida. É uma consequência do salvo, não é para ser salvo, mas é uma consequência. Todo salvo ele é uma pessoa esforçada em tudo que ele faz. Compreende? Então, nós não nos esforçamos para ser salvo, mas nós estamos vivendo, sim, o esforço que é proveniente da salvação. Agora, nós vivemos não pelo esforço humano, mas pelo favor imerecido de Deus, pela graça. É por isso que nós vivemos agora. Se depender do teu braço, da tua força, da tua sabedoria, dos teus diplomas, de tudo que você faz de bom, você nunca vai conseguir salvação, você nunca vai conseguir viver uma vida plena com Deus, porque não depende mais do esforço humano, mas pelo favor de Deus. Então a justiça, ela não vem pelas obras, mas pela fé em Cristo, Gálatas 2,16. Então a justiça de Deus, ela não vem pelas obras, nós não somos, não nos tornamos justos porque nós merecemos, mas é pela fé que nós temos em Cristo. Aí nós somos vistos por Deus como justos, justificados. Tá? Eu coloquei uma tabela aqui, gente, não sei se dá para você ver bem aí no vídeo, enxergar bem aí, né? Mas eu acredito que sim. Eu coloquei aqui numa tabela para a gente memorizar melhor. Diferença entre a lei e a graça. Na lei, Moisés trouxe a lei. Graça, Jesus trouxe a graça. Na lei, a lei exige obras para ser aceito. A graça, nós somos aceitos pela fé em Cristo. Na lei, depende do desempenho humano. Na graça, depende da obra consumada de Cristo. Na lei, abençoados se obedecer, Deuteronômio 28. Na graça, abençoados em Cristo. Você está vendo que esse texto mesmo de Deuteronômio 28 é muito citado no meio dos cristãos. É muito citado, é muito usado, é muito pregado, como se nós estivéssemos vivendo ainda debaixo da lei. Como se aquelas leis fossem para nós ainda hoje. Como se dependesse de nós fazermos aquilo ali para ser abençoado. Nós vivemos agora debaixo da graça, é uma nova aliança. Caducou a antiga aliança. Nós somos abençoados agora em Cristo, pela fé em Cristo. Tá? E eu torno a dizer, quem fica ouvindo nós pregar o evangelho da graça, às vezes, fica ouvindo não, né? Ouve partes, não ouve tudo, e aí fala isso. A pessoa diz assim, então quer dizer que eu sou abençoado se eu viver de qualquer forma. Se eu viver de qualquer maneira, eu sou abençoado, porque não precisa fazer nada, né? Não precisa obedecer à lei, então eu sou abençoado, eu posso fazer o que eu quiser, matar, roubar. Não, porque nós estamos falando de novas criaturas. Quem é nova criatura? Tá? Quem é nova criatura vive como? Vive de acordo com a nova natureza em Cristo. Então, quem está vivendo a nova natureza em Cristo precisa obedecer à lei para ser abençoado ou já está em Cristo e é abençoado? Responde para mim.
Compreende? Você está vendo, gente, como há muito engano no meio cristão? Então, a lei, ela expõe o pecado. A graça, ela mostra o perdão, ela perdoa e transforma o pecador. A lei não transforma. A lei é como a focinheira, né, nos cachorros, né? Você já viu aquilo? Aquela focinheira nos cachorros. Aí, tá de focinheira, não morde ninguém. Ele vai andar ali, pode andar, né, pode até ficar com raiva e tal, mas não vai ferir ninguém, tá de focinheira. Mas a natureza tá ali. Entende? Se tirar a focinheira dele, ele vai morder, a natureza dele vai vir. Então isso é a lei. A lei não muda a pessoa, mas a graça de Deus transforma de dentro para fora. Nós não precisamos mais da lei da focinheira, porque senão a minha carne vai. Não, nós estamos debaixo da graça agora. E debaixo da graça nós temos uma nova natureza. A cruz, Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Olha que maravilha esse texto. Tendo cancelado, rasgado, destruído, não existe mais dívida no nosso nome. Não existe mais dívida diante de Deus. Deus não me vê devedor. Deus não vê eu e você como devedores. Deus vê eu e você como justos, justificados. Na cruz, Jesus aboliu o sistema da lei como meio de justificação. Foi abolido na cruz todo o sistema da lei. Nós temos agora a nossa dívida cancelada e não há nada contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é graça de Deus. O véu do templo se rasgou, Mateus 27, 51. Quer dizer, o acesso a Deus agora é direto. Não há nada que nos impeça de chegar ao trono da graça de Deus. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. Romanos 6,14. Por que pregar a graça? Por que ouvir a graça? Por que tudo isso? Porque estamos debaixo da graça. Por que você vai ficar ouvindo a lei? Por que você vai ficar pregando a lei se você não está mais debaixo da lei? Nós estamos debaixo da graça de Deus. Glória a Deus. Comenta aqui, glorifique a Deus aqui nos comentários por essa vida maravilhosa em Cristo. Como viver debaixo da graça, ou como viver pela graça, tá? Nós temos mais 2 cursos, gente, é todos gratuitos, nós não cobramos nada de nada, tá? Nós temos 2 cursos, módulo 1, módulo 2, um é sobre os fundamentos da graça, que a gente aprofunda mais todos os assuntos que nós temos aqui nesse curso, a gente aprofunda mais no outro, e também nós temos, além desses cursos, livros, e-books, tá? E nós temos o outro curso ainda, que é, além de seus fundamentos, é a prática, a vivência cristã debaixo da graça, tá? Nós vamos ver um pouquinho esse aqui. Como viver pela graça? Primeiro, confie na justiça de Cristo e não na sua própria. 2 Coríntios 5:21. Se você confiar na sua justiça, no que você faz de bom, no seu jejum, na sua oração, não estou dizendo que não é para fazer isso, eu estou dizendo que isso é uma consequência de amar a Deus, de ser amado por Deus. Mas quem faz isso para ser salvo, para ser abençoado, para conquistar casa, pelo casamento, eu não sei o quê, quem faz essas coisas por isso, está confiando em si próprio, na sua própria justiça, que é um trapo de imundícia. Então, primeiro, não confie na sua própria justiça, mas confie na justiça de Cristo. Segundo, ande no Espírito e não na condenação. Ande crendo na direção do Espírito, na voz do Espírito, não na condenação, naquilo que vem te acusar, te condenar, apontar o teu pecado. Não ande segundo isso. Tem pessoas que a maioria das orações dela é só pedindo perdão, porque ela não sabe que foi perdoada na cruz. Romanos 8:1. Ande no Espírito. O que é andar no Espírito? É andar na fé no Filho de Deus, é andar na fé que na obra consumada de Jesus,
é andar na fé daquilo que já foi feito, é crer naquilo que Cristo fez. Isso é andar no Espírito, tá? Andar no Espírito é você crer que é tudo Cristo que fez, Ele é tudo em todos. Romanos 8:1, né, que nós colocamos aqui, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Vou seguir, vou ler mais um pouquinho. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha só, somos livres do pecado e da morte. Não use a graça como desculpa para pecar, mas para reinar com Cristo em vida, fora do domínio do pecado. Romanos 6, tá? Eu vou ler isso aqui, Romanos 6, 1 e 2. Que diremos? Isso já perguntavam para Paulo, perguntam para a gente, né? Quer dizer que eu posso pecar então agora, porque eu estou debaixo da graça, né? Eu não perco a salvação, então eu vou fazer o que eu quiser, né? As pessoas usam a graça de Deus como desculpa. Quem faz isso não nasceu de novo. E quem nasceu de novo vive outra natureza. Que diremos então? Ou não tem conhecimento ainda, né? A gente está aprendendo sobre a graça de Deus. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então vamos pecar para aumentar a graça. E Paulo responde, ele diz: de maneira nenhuma, não há qualquer exceção. Não há qualquer exceção para viver no pecado debaixo da graça. Não há exceção. Nós, os que morremos para o pecado, você morreu para o pecado. Como que você vai viver agora para pecar, se você morreu para o pecado? Como podemos continuar vivendo nele? Como que nós podemos continuar vivendo no pecado se a gente morreu para ele? É interessante, né, que muitas vezes as pessoas perguntam isso. Elas dizem isso. Então agora eu posso pecar porque eu estou na graça, né? Não, a gente não pode. Quer dizer, poder pode, mas a gente não quer, porque é outra natureza. Tá? Vamos finalizando. A lei mostra o pecado, mas a graça nos salva e nos transforma. Não misture lei e graça, viva plenamente na liberdade que Cristo deu a você e a mim. Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Quem ainda não curtiu, curte esse vídeo. Gente, quem ainda não está compartilhando com seus amigos, compartilha com seus amigos esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula, né? Aula 5 sobre o Evangelho da Graça. Se você não assistiu às outras, volte no primeiro vídeo e assista todos eles, tá bom? Você pode entrar em contato comigo, tá na descrição do vídeo aqui, eu estou pronto para atender você. Fique na paz, a graça e a paz, irmãos.